Pois, isso pode-se explicar de duas formas. Se já tinham tendências ou não. O MPLA, quando estava nos maquis, era um partido que não era oficial, não tinha contas bancárias, os dinheiros, as doações iam para as contas dos dirigentes, um deles era o Saidi Mingas, que tinha dinheiros das contas, das doações do partido em seu nome. Isso não é só com a MPLA, com a UNITA também acontecia o mesmo. A UNITA fora do exterior só teve uma única conta em Londres. E o MPLA tinha contas assim, em nome de dirigentes. E quando vão para, quando esse partido, ou melhor, quando o país se torna independente, estes dirigentes do MPLA voltam para Angola. Se nós olharmos onde eles, quando saem de Angola, antes de ir para o exílio, estão nos Museques. Quando regressam, já não regressam para ir morar no Museque, vão para o Alvalade, para a Vila Alice. Ele veio, ele estava a lutar contra o colono, mas a luta dele era para substituir o colono. Não era só substituir na governação, mas substituir em tudo, na forma do colono estar, viver, tudo. Então ele foi adotando, imitando todo aquele estilo de vida do colono. Então ele renuncia às suas raízes de pobreza e passa a adotar novos hábitos de alguém de elite. Isto começa a se dar a primeira transformação de vida. Por isso é que, quando esses indivíduos vêm, e isso é que traz uma revolução interna no MPLA, em 77, com Nito Alves a identificar e a denunciar atos de corrupção dentro do MPLA. Ele vai denunciar que o Peter Petrov era comandante da polícia, está aí comprar viaturas fora do país, mas ali os preços das viaturas vêm inflacionadas. Ele já começa a fazer essa luta e é depois combatido. Tem esta fase que eles vão começando a não se enriquecer, não se enriqueceram, mas vão começar a dar os primeiros sinais, que é de viver nos bairros onde estavam as elites portuguesas, porem os seus filhos também nas elites portuguesas, então vão começar assim. E vão criando o separatismo, lojas do dirigente e loja do povo. Começa a ter essa separação. E ele vai adotando esse princípio e conserva até 91. Quando chega a UNITA, em 91, 92, o MPLA percebe que há o risco de perder o poder. O que é que ele faz? Ele joga na defensiva. Se a UNITA ganhar as eleições, como é que eu vou ficar? Então o MPLA passa a privatizar muitas empresas públicas, muitas empresas que eram o braço econômico do país. Privatizar empresas de... conheço umas delas, deixa ela ver. Pronto, foi privatizando muitas, privatizou, e olha, um grande exemplo, a Cuca. A Cuca era uma empresa do Estado angolano. Ele privatizou e a Cuca hoje pertence ao MPLA. Ele foi criando, ele criou, sabia que, jogando na defensiva de que a UNITA poderia ser poder, então ele criou uma estrutura econômica paralela. Caso a UNITA ganhasse, então ele tinha a economia nas suas mãos, teria algumas empresas importantes na sua mão. Ele não só, até pequenas empresas, até como padarias, aí tudo, o MPLA privatizou. Ao privatizar esses grupos de empresas, depois ele criou uma holding que se chama GFI. Como os partidos políticos não podem ter negócios ou empresas em seu nome, o MPLA foi colocando aquilo em nome dos seus ou de alguns dos seus dirigentes. Então, muitos deles tornaram-se testas de ferro. Depois, foi também, para muitos, foi também dando, como não havia também cultura de prestação de contas, ele foi também dando algumas empresas, ou melhor,
dando alguns interesses a alguns dirigentes do MPLA. Por exemplo, todo membro do bureau político do MPLA recebia um subsídio destas empresas todas, que anualmente uns recebiam $200.000, podiam receber $200.000 dali da fábrica de cerveja Cuca, outros $200.000 dali e acolá. Então, com isto, o Zé Eduardo conseguia prendê-los. Ele, no Natal, ele poderia se juntar 200 dali, 200 daqui, de 5 empresas, ele tem um bônus de $1 milhão. Por isso é que, quando o Zé Eduardo afastasse esses indivíduos, ninguém se rebelava. Por quê? Porque o Zé Eduardo não tocava neles na questão financeira, nos negócios. Já o João Lourenço é diferente. Afasta, fecha a torneira, empata o negócio dos outros. Por isso é que muitos depois se rebelam. No tempo do Zé Eduardo dos Santos, não. Então, esse espírito de negócios começa a partir daí de 92 até aos dias de hoje. Pois muitos estão a governar nos anos 80. Eles estão à frente dos ministérios, mas muitos deles eram mais patriotas do que os de agora. Hoje, o dirigente, quando vai à frente de um ministério, ele percebe e tem um entendimento que aquilo é uma oportunidade para ele se enriquecer. Ele passa a ter uma agenda privada. Então, é daí que todo mundo depois alimenta-se, até os jovens de hoje, ele quando entende que quer ser rico, ele vê que a via mais rápida e o partido que eu vou escolher é o MPLA, porque é o MPLA que me faz diretor, que me faz ministro, que me põe perto do poder. Os jovens perdem também a esperança da alternância e vão se filiando no MPLA. Filiando-se no MPLA, o MPLA também tem um outro problema, que é ele fica infiltrado com jovens que estão dentro das suas estruturas, mas não estão dentro da sua filosofia. E com isso, mais à frente, vamos verificar a morte política deste partido, porque esta geração dos mais velhos Deus os vai levar, já estão na casa dos 70, 80, vem essa geração dos Manuel Homens, dos Marcis, que foram recrutados aí nas universidades, que não têm vínculo emocional com o MPLA, vão chegar ao poder e vai ser um MPLA totalmente diferente o anterior dos anos 70, dos anos 80. Portanto, e também vão alimentar sempre também esta rotina de quererem também se enriquecer. Se nós olharmos, por exemplo, uma fotografia do ministro dos anos 80, do MPLA, com a hoje do Marci Lopes, esses grupos dos 2000, vamos ver um Marci Lopes de relógios de $200.000. Vamos ver eles com os sapatos ou sapatilhas de mil euros. Aqueles antigamente não. Quer dizer, estes também já estão aqui infectados. Se nós olharmos, por exemplo, o José Eduardo dos Santos, que enriqueceu esta elite toda, era um indivíduo, em parte, que era comunista. Ele deixava os outros roubarem, mas para si ele não roubava. Se nós olharmos para o dos Santos, dificilmente vamos lhe ver no pulso com um relógio, seja caro ou não. Porque ele vem de uma escola comunista. Mas se nós olharmos esses jovens, até o próprio João Lourenço, vamos sempre lhe ver com um relógio, não é relógio qualquer, com esses relógios caros. Mas o Eduardo não tinha. Então, ele ainda vinha daquela escola. Então, mas como é que fica o caso do João Lourenço, por exemplo, que ele também passou na União Soviética, e como é do conhecimento que o próprio comunismo que eles aprenderam lá na União Soviética também já é totalmente distorcido. Teve aí várias correntes, a do Lenin, depois tivemos do Stalin, e depois ficou ainda muito mais corrompido no contexto em que eles estiveram. O João Lourenço não é da mesma escola. O João Lourenço, se nós olharmos para ele, dentro do MPLA, o João Lourenço nasce no Lubito. E sai dali pequeno, vai para o BIE. Geralmente, a nossa identidade cultural não é dos nossos pais, é do local da área onde nós crescemos, onde nós vamos estabelecer os laços de amizade, laços sentimentais com os nossos amigos. Aquele nosso amigo da primária, que nos dava lanche, que íamos juntos para a escola, etc.
é com esse que nós vamos estabelecer as grandes afinidades. Então, o João Lourenço, a identidade dele é o Vimbundo. Embora tenha nascido, os pais são o pai é de Malães, a mãe, uns dizem que é do Is, outros dizem que é do Namibe, mas a identidade dele, que ele mais se revê, é o Vimbundo. Por isso é que ele tem aquela afinidade pelo irmão de Samacuva, pelo Samacuva, pelo Ben. Então, dentro do MPLA, ele aderiu ao MPLA, mas eu acho que em condições normais, naquela altura, ele poderia também ter aderido à UNITA. Mas ele, onde estão os colegas dele, os amigos dele de infância? Mas ele foi para o MPLA. Mas dentro do MPLA, ele identifica-se como uma minoria. Se nós formos a ver os pronunciamentos do João Lourenço nos anos 80, nos anos 80 não, 90, contra a UNITA, era o mais radical. E na política diz, quando tu usas o radicalismo, é para esconder algo. Aquilo era para não ser desconfiado que é um ovimbundo. Porque ele até tinha uma relação estreita com pessoas da UNITA. O pai dele era padrinho de quem? Do Jorge Valentim, que era o ministro da informação da UNITA. A filhada dele, que é Silvia Valentim, que é sobrinha do Jorge Valentim. Então, ele, na história do MPLA, é o dirigente ou o presidente com mais ligações sentimentais com a UNITA. O Neto não tem amigo na UNITA. O dos Santos não tinha amigo com quem ele cresceu na UNITA. Então, o João Lourenço, quando chega ao poder, há essa ligação, ele vai, sendo até secretário-geral, é afastado. Naquele período que é afastado, tem um grupo que está a enriquecer, mas ele não está dentro daquela estrutura de enriquecimento, mas mesmo assim não é deixado de parte. Ok, Cota, eu vou... Tinha aquela de dar também. É daí que ele, em 2015, 13, o José Eduardo põe no negócio de 100 milhões de dólares para uma fábrica de cerveja. Põe no negócio de 60 milhões de dólares para uma fábrica de vidro, no Bengo. Ele também vai aproveitando, mas não na mesma proporção que os outros. Ele também vai beneficiar do empréstimo nos BESAs, nos BAE. Ele também é colocado na estrutura acionista do Banco Sol, com 5%. É colocado também no Banco BAE, com 5%. Ele tem as suas fazendas, cerca de 5 ou 6 ou mais fazendas. Torna-se também um elemento, um oligarca, vamos assim dizer. Mas não está dentro daquelas, não está em comparação com os outros que ficaram, como Manuel Vicente, com o Pelipa, que chegaram na casa dos bilhões. Então, não há diferença entre eles. A diferença é só que uns roubaram mais e outros roubaram menos, ou uns beneficiaram-se mais e outros menos. Agora, a questão dele na Rússia, ele na Rússia também não ficou muito tempo, ficou aí uns 2 ou 3 anos. Né? Ele fez a língua, depois fez os 2 anos da formação e pronto. Mas ele não é como os outros que estiveram no exílio. Estes do exílio são comunistas, muitos deles. Já o João Lourenço não é tão comunista, porque ele até, se olharmos para o João Lourenço, é capitalista. Mesmo a forma de vestir, a forma de estar, gosta de coisas caras, tudo caro, gosta dos americanos, que são capitalistas. As férias dele é nos Estados Unidos, em Orlando ou em Washington, não passa férias na Rússia, não revela ter um afeto assim pela Rússia, é pró-americano. E tem aquela coisa de gostar também daquilo tudo que é grande, que é a filosofia dos americanos. O americano gosta de ser grande e ele também gosta de ser grande, daí que ele vai se encostar aos americanos. Eu acho que é mais ou menos por aí que podemos entender o João Lourenço. O Zé Eduardo cresceu com o Neto, foi para o exílio com 19 anos, perto da direção do partido. João Lourenço não esteve na estrutura militar, só foi para o partido em 93 ou 92, sai da direção política e aquilo que o Dino Matrosso depois lhe reencaminha para a sede do partido, fica secretário para a informação e vai ascendendo.